Meus irmãos, Deus abençoe a todos aí, amém? Hoje nós vamos continuar com o estudo sobre a revelação especial de Deus, amém? Nós estudamos anteriormente sobre a revelação geral de Deus, que também podemos chamar de revelação natural de Deus, amém? Que é aquilo que nós aprendemos na outra aula, que trata sobre a revelação que Deus deixou na criação, né? As marcas que Deus deixou na criação para que o homem pudesse ter consciência de Deus. Mas nós aprendemos na aula anterior que essa revelação ela está obscurecida pelo pecado, amém? É o pecado original, o grande problema do homem, né? O pecado lá do Éden obscureceu a mente humana e a natureza humana a ponto do homem não conseguir chegar a Deus totalmente. E nós vimos que os antepassados, eles criaram deuses, mudaram totalmente, transtornaram os conceitos e a verdade de Deus por causa desse obscurecimento do pecado que há na natureza humana. Amém? Então nós entendemos lá que quando o homem caiu no pecado, o homem se distanciou de Deus, houve uma barreira entre Deus e o homem. Mesmo o homem conseguindo perceber a revelação natural de Deus, né, e perceber que há uma lei natural, ele não consegue servir a Deus através dessa lei natural de forma plena por causa do pecado. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver também que em todas as culturas do passado, eles tinham alguma noção dessa lei natural de Deus, amém? Essa lei natural que está impressa na alma humana, como nós vimos na aula passada, e na criação de Deus, amém? Nas coisas, no cosmos, né? Que o homem pode observar que Deus criou. Então nós vimos lá que em todas as culturas há um senso de justiça, senso de amor, né, de misericórdia, de bondade. Todas essas coisas é percebido nas culturas antigas. O homem percebia isso, entendia isso, mas não conseguia cumprir fielmente. Então precisava de uma revelação especial de Deus, de uma revelação melhor para que o homem pudesse entender a Deus plenamente. Amém, irmãos? Pois o pecado obscureceu a mente humana. E Deus, desde a revelação geral, natural, foi uma iniciativa de Deus, é a marca de Deus na criação. Mas a revelação especial, que é a que nós vamos tratar hoje, ela é uma revelação mais própria de Deus. Ou seja, para conhecer o homem, ou melhor, para conhecer a Deus, o homem precisa de uma iniciativa do próprio Deus, amém? Sozinho, por causa do pecado, o homem não vai alcançar a Deus e não vai chegar à verdade de Deus. Então ele precisa de uma revelação. Então Deus se revelou ao homem. Então tudo que nós podemos conhecer sobre Deus, conhecemos porque ele se revelou a nós, amém? O homem não pode conhecer a Deus por sua própria vontade, pelo seu próprio intelecto. Amém, irmãos? E outra, nós não podemos estudar a Deus, né? Quando nós falamos de teologia, teos de Deus e logia, né, de estudo ou ensino, nós não podemos, nós não devemos pensar que estamos estudando a Deus. Nós não estamos estudando a Deus, estamos estudando a revelação de Deus. Amém? Pois ninguém pode estudar a Deus. Deus é inacessível para a mente humana, mas Deus se revelou. E é através dessa revelação que podemos nos aproximar dele e chegar a ele de forma plena. Amém? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, a revelação especial de Deus. Deixa eu pontuar aqui algo. Nós falamos, alguns irmãos tiveram dúvida e nós respondemos lá no grupo, sobre se os índios, né, essas pessoas que não conhecem a Deus, que ainda estão na revelação geral do Senhor, né, conseguem perceber Deus na natureza, mas não através da revelação especial que Deus concedeu, se elas podem ser salvas. Uma tribo lá de índios, lá no interior da Amazônia, ela pode alcançar a Deus e será salva, né, mesmo não conhecendo o Evangelho? E a resposta é não. Amém? Não. Por quê? Porque eles não têm a revelação especial de Deus. Eles não sabem ainda, não entendem o plano da redenção. Não recebem o Cristo
como salvador de suas almas, né? Eles não entendem isso. Então é a missão da igreja. Por isso é importante a igreja pregar o evangelho a toda criatura. A missão da igreja é evangelizar o mundo inteiro. Amém, irmãos? Para levar a revelação de Deus aos homens. Olha só que interessante. Lá no Antigo Testamento nós vamos ver que há alguns homens do passado, como Melquisedeque, né, e outros homens que no passado, que a Bíblia diz que serviam o Deus Uno, né, o Deus verdadeiro. De alguma forma eles entenderam a Deus e obviamente deve ter havido ali uma iniciativa do próprio Deus, um certo tipo de revelação, né, para que eles pudessem entender a Deus. Mas eles também não eram salvos, como no Antigo Testamento ninguém era salvo por lei, pela lei, amém, e nem por seus esforços humanos. Eram salvos todos do Antigo Testamento através da revelação especial que Deus deu a Israel pela graça, porque confiavam no Cristo que ainda ia vir. Amém? Então Jesus morre e levou cativo o cativeiro. Então aqueles que morreram com a esperança do Filho de Deus foram salvos, mas pelo ato da graça de Deus e não por suas próprias forças nem pela lei. A lei não foi dada ao homem para salvar o homem, mas para mostrar o pecado do homem e a necessidade da misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Vamos então para a revelação especial aqui. Então, esses povos que não conhecem ao Jesus Cristo não podem ser salvos. A igreja tem a missão de levar o evangelho a todos eles. Amém? A revelação especial quer dizer os propósitos redentores de Deus manifestados em Jesus Cristo. A revelação especial de Deus vem somente através de Jesus Cristo e a Bíblia, a palavra de Deus. Então nós vamos começar a entender aqui um pouco sobre a revelação especial de Deus. E por que nós falamos revelação especial? Porque ela é a revelação que revela, né? Não é como a revelação natural, que só mostra as marcas de Deus, mas é uma revelação mais profunda, que abre o entendimento do homem através da graça de Deus, abre o entendimento do homem para entender esse Deus grandioso e receber, né, como um ato da graça de Deus, a redenção, a salvação por meio daquele que ele enviou para remir os nossos pecados, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ler aí, ó. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1. Vamos ler Hebreus, capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 1 ao versículo 3. Amém? Esses textos aí é muito importante e muito interessante para nós entendermos o real significado dessa revelação especial de Deus, que é uma revelação dada por Deus para que o homem alcançasse a graça de Deus e a salvação. Olha só. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amém? Então vamos começar a entender aqui. O escritor aos Hebreus está escrevendo para uma igreja predominantemente hebraica, né, hebreia, ou seja, da maioria dos cristãos eram hebreus, eram judeus, então eles tinham conhecimento da revelação especial de Deus dada a Moisés e dado primeiramente para Abraão, né, e depois a Moisés através da lei de Moisés, amém? Então Deus fala aqui no capítulo 1, versículo 1 de Hebreus, ó. Ele já começa assim. Então, o autor que escreveu o livro de Hebreus, ele já começa mostrando que Jesus Cristo, ou que em Jesus Cristo, que Jesus é o fim dessa revelação, né? O fim último desta revelação. Ou seja, Jesus Cristo é o final dessa revelação que começou lá em Abraão, porque ele diz, ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então essa revelação de Deus, ela começa onde? Ela começa através de Abraão. Amém, irmãos? É óbvio que a gente pode entender que havia algumas pessoas, indivíduos, né, em especial no Antigo Testamento, antes de Abraão,
que provavelmente tenha tido uma luz da graça de Deus em algum momento lá, porque nós vemos o próprio Abraão encontra Melquisedeque era rei de Salém, e ele adorava o Deus único, né? Então, de alguma forma lá, eles tinham essa revelação. Mas Deus se revela para a humanidade de forma plena através de Abraão. Deus chama Abraão e escolhe Abraão para criar um povo. Amém, irmãos? E por que Deus queria criar esse povo? Porque o Messias, ou o fim último dessa revelação, que é Jesus Cristo, viria desta nação, desta linhagem, a linhagem de Abraão. Amém, irmãos? De Sem, né? Antes de Abraão, ali um dos filhos de Noé, da arca, né? Mas que Abraão era um descendente, então viria de Abraão. E ali Deus começa o processo de revelação, usando os profetas, os patriarcas ali, para fundar uma nação, começar a adorar o Deus verdadeiro. E a revelação é um processo progressivo, isso é importante. A Bíblia, por isso que nós estamos estudando sobre essas revelações, para nós entendermos que não é versículos isolados, livros isolados que mostram o todo da revelação de Deus. Nós precisamos entender que é uma revelação progressiva. Então Deus começa lá fazendo a promessa, é um proto, né, evangelho, lá no livro do Gênesis, quando Adão cai, Deus fala que da semente da mulher vai vir o filho, né? O filho da semente da mulher, que vai pisar na cabeça da serpente. Ali é a primeira pregação, primeira revelação, primeira pregação do evangelho, amém, irmãos? Que é a esperança de que viria o Messias, o Filho de Deus, para pisar na cabeça da serpente. Então começa ali. Só que ali é muito pouco, amém? No sentido de entender toda o processo. Então Deus vai revelando progressivamente, ou seja, passo a passo Deus vai revelando. Então nem Abraão tinha todo o conhecimento que nós temos hoje de Deus. Por quê? Porque esse conhecimento foi culminar em Cristo, mas ele tinha a esperança de que esse Cristo viria, de que esse Filho de Deus viria para salvar os homens, amém? Então é nessa esperança que eles foram salvos, os homens do passado, os patriarcas, os homens que estavam debaixo da lei, aqueles que criam verdadeiramente, amém? Mas aqueles que começaram a se apoiar só na lei, ou seja, só na lei de Deus, ou melhor, não na lei de Deus, né? Que a lei de Deus é a lei natural, mas a lei, a partir da lei de Deus que Moisés criou ali, as cerimônias e tudo mais que eram sombra das coisas futuras, se perderam. E por que se perderam? Porque começaram a confiar na lei, como se o ato de praticar a lei fosse salvá-los, e perdeu o foco da revelação plena, que era Jesus Cristo vir, era a graça de Deus, a fé naquele que haveria de vir para salvar os homens, amém? Perderam o foco na misericórdia de Deus, amém? Jesus fala muito isso lá no livro de Mateus. Então essa revelação é progressiva, começa ali com Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. Depois nós vamos falar melhor sobre isso em outros vídeos. Mas o que acontece, chega no Sinai, ali depois que o povo ficou 430 anos ali preso no Egito, né, sendo escravos no Egito, Deus levanta Moisés, e Moisés é aquele que traz ali de forma mais plena a lei de Deus, amém? Os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos é importantíssimo, pois os 10 mandamentos mostram a lei de Deus ali, mostram um Deus moral, verdadeiro, maravilhoso, que se revela para o homem através da lei, e dá a lei para que o homem entenda, siga essas leis, né? Mas que essas leis, Paulo fala no livro de Romanos lá, que essa lei na verdade era para mostrar que o homem não era capaz de se salvar por si mesmo, amém? Então, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, como de muitas maneiras, Deus usou Abraão, e cada um dos patriarcas, e Deus falou de formas diferentes a eles. Então havia uma tradição oral que o povo entendeu ali como sendo uma revelação de Deus. Mas também Deus usou pelos profetas, amém? Usou os profetas, e ali tem um ministério profético em que Deus usa os profetas de maneira poderosa, e eles eram chamados no Antigo Testamento, os profetas, de palavra de Deus, amém? Depois eu vou deixar um textozinho aí para os irmãos lerem sobre as diversas formas da palavra de Deus. Uma das formas era os profetas. Então, quando um profeta falava no Antigo Testamento, era a boca de Deus falando.
Amém? O Espírito se apossava dele, né? O Espírito inspirava esse profeta a falar a palavra de Deus de forma poderosa. E se não cumprisse, saberia que não era um profeta. Mas se cumprisse, era a profecia vinha de Deus. O povo podia saber que essa profecia era de Deus. Amém? E nós vamos ver diversos profetas que nós vamos estudar em outro momento. Mas também pela lei. Amém? A lei também é uma revelação especial de Deus que Deus deu a Israel. Só que olha o que o autor dos Hebreus fala aqui. E a nós quem? Ao povo que está recebendo esta carta lá, os hebreus do primeiro século. Amém? Mas nós também podemos entender como nós. Por quê? Porque essa revelação, o autor quando escreve aqui, escreve para os hebreus, mas também para nós, pois ela é a palavra de Deus. Nos últimos dias, falou-nos pelo Filho. Então, o Filho de Deus é a palavra de Deus. Amém? Então, as três formas da palavra de Deus. As três formas da palavra de Deus são os profetas no Antigo Testamento. Amém? Depois, a própria Escritura, que nós vamos ler aqui um texto em que Deus manda que Moisés escreva todas as coisas no livro, para que o livro ficasse para a posteridade. Então essa palavra de Deus revelada e dada aos profetas e aos homens foram escritas, amém? Em um livro, em livros, né? Foram escritas, que é a Bíblia, ou o conjunto de livros que nós temos hoje, que chamamos de Bíblia, a palavra de Deus. Só que a Bíblia também diz que Jesus Cristo é a palavra de Deus também. Por quê? Pois ele é a revelação perfeita dessa revelação especial de Deus. Ele é o cumprimento de tudo. Amém? Cristo é a verdade absoluta. Quem olha para Cristo vê Deus. Amém? Então, os homens não conseguiam entender a Deus pela revelação natural, mas pela revelação especial, progressivamente ele foi conhecendo a Deus, até chegar em Cristo, no qual ele pode ver Deus verdadeiramente, plenamente. Amém? Como isso se faz? O que quer dizer isso? O que significa? Significa que em Cristo o homem pode chegar a Deus e não há outra forma. Deus pleno está em Cristo, o Deus homem. Amém? E ali é algo importante porque Cristo vem em forma humana, ele assume a natureza do homem. Amém? Nós como pecadores, ele é o segundo Adão. Amém, irmãos? Então Adão primeiro falhou, pecou, a humanidade se degenerou. Vem o segundo Adão, Cristo. Amém? E cumpre o processo da regeneração, da redenção da humanidade através dele, do sacrifício dele na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então o sacrifício de Jesus Cristo ele tem um caráter de expiação, expiando o pecado do povo, da humanidade, não só do povo de Israel, mas de todos os homens, de todo aquele que crê no seu nome e na sua palavra. Amém, irmãos? Então essa revelação especial vem de três formas: através dos profetas, através da palavra de Deus escritas, né? E através de Cristo na plenitude dos tempos. Amém? Mas nós vamos reduzir aqui, vamos colocar os profetas dentro dos escritos, pois os profetas, aquilo que os profetas falaram, foram escritos. Então essa revelação se manifesta, essa revelação especial se manifesta de duas formas: através de Jesus Cristo e através da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Amém? Vamos lá então, olha. Jesus Cristo é a perfeita revelação de Deus, como a Bíblia diz em vários lugares. Vamos ler aqui Hebreus 1:3, ó. O qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus na majestade, nas alturas. Amém? Então Deus, tendo falado antigamente pelos profetas de diversas formas, diversas maneiras, ele depois se fala pelo Filho. Amém, irmãos? Pelo Filho. O Filho é a revelação perfeita de Deus, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Ou seja, o mundo foi feito por Cristo, pela palavra de Deus. Amém? Então Cristo é a revelação plena de Deus. Ele é a imagem plena
de Deus. Amém, meus irmãos? Cristo é a imagem de Deus. Então, para o homem conhecer a Deus, ele tem que conhecer a Cristo. E quando a Bíblia fala que Cristo é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível, ela diz que nós devemos servir ao Cristo e buscar termos a natureza de Cristo. Amém? Cristo é Deus e homem. Amém, irmãos? Nós temos que entender que somos seres humanos carnais, mas também somos espirituais. Não somos Deus de forma nenhuma. Amém? Mas somos criaturas criadas por Deus que se tornam filhos de Deus a partir do sacrifício de Cristo. Amém? Então somos seres espirituais e seres carnais. E essas duas naturezas têm que se fundirem. Não podemos negar uma em detrimento da outra, como fizeram os gnósticos, amém? No passado, e como também os arianos fizeram no passado, lá no primeiro século. Então nós temos que unir essas naturezas, pegar as partes boas da materialidade, né? E a parte plena do espírito, amém? Para que sejamos um homem integral, um ser humano integral, corpo, alma e espírito, que refletem a natureza do Cristo, do Deus verdadeiro, Deus invisível, soberano sobre todas as coisas. Amém? Então vamos lá, vamos ler aqui Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1,15, amém? Vamos ler aqui o livro de Colossenses, abra sua Bíblia aí, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Vamos ler o que o texto diz aqui, ó. Porque nele quem? Nós vemos o contexto aqui do primeiro capítulo de Colossenses, nós vamos ver que Paulo está falando de Cristo aqui, amém? Ó. Vou ler aqui o 14 para que nós entendamos, ó. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E é ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aí, ó, não ia ler, mas vamos ler aqui o versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Amém? Então Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a revelação plena de Deus. Ele é a imagem do Deus verdadeiro. Não dá para conhecer a Deus sem Cristo. É por isso que não há salvação nas outras religiões. Amém? Não há salvação, nós não podemos ser ecumenistas. Não há salvação em outras religiões, pois a salvação está em Cristo. É Cristo. Amém, irmãos? Amém? Ele é a imagem do Deus verdadeiro, do Deus criador de todas as coisas. Só há um Deus verdadeiro. Esse Deus verdadeiro está em Cristo, ou seja, Cristo é a imagem desse Deus verdadeiro. Amém? Nós depois vamos estudar, Cristo é Deus homem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então Deus se manifesta através de uma revelação especial, através das escrituras, dos profetas e das escrituras, né? Porque os profetas escreveram. Então, através das escrituras, há uma revelação, Deus mostrando o homem, e ela se culmina em Cristo. Cristo é a imagem do Deus vivo, amém? Mas não dá para crermos em Cristo se for e termos o Cristo como Deus vivo, se não tivermos pelas Escrituras. Então essa revelação especial de Deus, ela se funde entre o Cristo, a pessoa verdadeira, real de Cristo, a pessoa de Cristo, e as Escrituras, que também é chamada de palavra de Deus. Pois, para conhecermos a Cristo hoje, precisamos da palavra de Deus, pois é um registro confiável, inspirado pelo Espírito Santo, que fala do Cristo. Amém? Pois não podemos confiar na tradição, naquilo que a gente acha, naquilo que a gente acredita, naquilo que dizem para nós.
pois isso tem deturpação, já que o homem, na natureza pecadora, sempre vai distorcer os fatos, amém? Sempre vai pender para o erro por causa do pecado que está sobre a humanidade, que conduz o homem ao erro. Então o homem precisa de uma fonte confiável. Essa fonte confiável é o próprio Cristo, revelado na palavra de Deus, nas escrituras, nos textos canônicos que nós temos, que permaneceu durante o tempo, que Deus, na sua soberania, foi capaz de preservar até chegar a nós. Amém, irmãos? De forma que nós entendamos quem é Cristo. O Cristo da Bíblia é Ele em que nós temos que servir. Então, para chegar a Cristo, entender, na época do primeiro século, quem havia recebido Cristo lá, aquele povo que viveu, eles já tinham visto Cristo. Eles tinham visto a própria pessoa de Jesus. Eles sabiam, entenderam, estavam ali com os primeiros apóstolos, então entenderam plenamente isso. Mas nós, passados séculos depois, começa a obscurecer de novo. Amém? Por quê? Porque nós conhecemos Cristo, sabemos que Cristo é salvação, mas quem é esse Cristo verdadeiro? Como a Bíblia revela ele? Você está entendendo? Como ele é de verdade? Qual é a sua natureza pura e verdadeira? Nós precisamos saber pelas escrituras que Deus, usando os apóstolos e os homens de Deus, preservou, né, escreveu os textos e preservou a palavra de Deus para que nós pudéssemos entender. Então Cristo é a imagem de Deus, amém? E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra esse Deus, ela nos leva ao Deus, e a partir do momento que vamos conhecendo a Deus através da revelação especial de Deus, nós vamos se aprofundando mais nele, partindo a ter a natureza que ele tem. Amém, meus irmãos? Então, ele é a imagem do próprio Deus. Olha aqui, vamos ler João, no Novo Testamento, o livro de João, capítulo 1. Esse texto aqui também acho que todo mundo conhece, né? João capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? De quem ele está falando aqui? Ele está falando de Jesus Cristo. Amém, irmãos? De Jesus. Então nós precisamos entender o seguinte, algo importantíssimo nesse texto aqui. O apóstolo João, ao escrever, como conhecedor da cultura em que eles viviam na época lá em que João escreveu, João sabia que circulava na mentalidade da cultura sobrevivente, na cultura em que eles viviam, grega, né? A partir dos gregos, que pela revelação natural os gregos não conseguiam entender a Deus. Então eles culminaram lá várias teorias, né, filosofias, mas eles chegaram um pouco próximo, assim, podemos dizer que eles arranharam alguma coisa lá, que foi a questão do logos, amém? Este conceito do logos. Logos, nós estamos acostumados a traduzi-lo como palavra, mas ele não é só palavra, amém? Ele é razão, ele é palavra no sentido de organizada e lógica. Então o termo logos, ele é um termo que nos mostra que significa palavra, mas palavra organizada e lógica, ou seja, o sentido mais, vamos dizer assim, melhor, né, para usar a palavra logos, seria aquilo que Heráclito, né, um pré-socrático, um filósofo antes de Sócrates, ele cunhou lá nos seus escritos, que é o que? Logos é a razão universal, ou seja, os gregos perceberam que havia uma razão universal, ou seja, uma razão, uma mente inteligente que havia organizado tudo. Então eles chamaram essa mente de logos, amém? Não entenderam muito bem o que era lá, claro, a revelação não era especial ainda, era só natural, eles não iam chegar mesmo a um conhecimento pleno. Mas aí vem a revelação em Cristo no Novo Testamento, amém? Então ele arranhou lá perto, logos, a razão universal, ou seja, a palavra organizada e lógica que organizou todas essas coisas, um ser que pela sua palavra organizou todas essas coisas, essa palavra, essa razão universal que organizou tudo, amém? Logos. Aí o que João faz? João, que está escrevendo aqui o seu evangelho, ele usa esse termo que todo mundo conhecia lá na época dos gregos, do Novo Testamento, né, os gentios conheciam muito bem e estudavam os filósofos, mas o que é esse logos? Ninguém sabia. Então João apresenta aqui a revelação especial de Deus, mostrando quem era esse logos. No princípio era o verbo, ou o logos, a razão universal,
a palavra organizada e lógica, a palavra de Deus. No princípio era essa palavra, amém? E essa palavra estava com Deus, e essa palavra era Deus, amém? Olha só que coisa maravilhosa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, amém, irmãos? Ou seja, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, amém? Então Cristo é a palavra de Deus, irmãos, amém? É o Logos de Deus, a razão universal, amém, irmãos? Aquilo que organizou todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Então aí o homem começou a entender essa revelação de Deus dada pelo próprio Deus. Deus começa a se revelar à humanidade de forma plena. Amém? E os primeiros cristãos, os primeiros receptores da palavra, né, dessa revelação na época de Cristo, entenderam isso. Começaram a entender, pois eles estavam já no passado buscando uma verdade. A verdade sobre Deus, a verdade sobre o universo. E Deus se revela através de Jesus Cristo. Amém? Que coisa maravilhosa, não é? Estudar a palavra de Deus. Agora vamos prosseguir aqui, ó. Ele revela não somente a natureza de Deus, como também o caminho da salvação, que é em Cristo. Ele revela não somente a natureza de Deus, mas também o caminho da salvação. Então essa revelação especial de Deus, e é especial porque foi dada por Deus para revelar, para ele se revelar aos homens, ela serve, que é o próprio Cristo, né? Ela serve para mostrar a natureza de Deus, para conseguirmos entender quem é Deus verdadeiramente, como ele se relaciona conosco, qual a sua natureza pura, amém? Um Deus soberano, verdadeiro, bondoso, amoroso, onisciente, onipresente e assim por diante. E também mostrar o caminho da salvação. Amém? O caminho da graça, da misericórdia de Deus, do arrependimento, da conversão. Amém, irmãos? Então Deus leva o homem de volta, traz, né, o homem de volta a ele. Amém? Através de Jesus Cristo, dessa revelação especial. Então nós, para entendermos melhor aqui, a revelação especial de Deus, ela é tanto Jesus Cristo, Jesus é a palavra de Deus, como as Escrituras. E as Escrituras vêm primeiro na questão aqui do mundo, né? Na humanidade. A revelação especial de Deus começa pela Escritura, amém? Através do registro dos profetas, do patriarca, do Antigo Testamento, tudo aquilo que foi registrado no livro. Amém, meus irmãos? No livro de Deus. Então ela começa por ali, passa pelos profetas, os profetas escreveram tudo, registraram, e essa revelação progressivamente vai culminar em Cristo, amém? Em Jesus Cristo, e termina depois no Novo Testamento, pois o Novo Testamento é a parte final e a revelação está completa. A revelação especial de Deus se completa em Cristo Jesus e na compilação do Novo Testamento. Por quê? Porque se ela termina somente em Cristo e não há compilação do Novo Testamento, ficaria faltando para as futuras gerações partes da verdade, né? Então o que Deus faz? Deus envia o Cristo, Cristo é a revelação plena de Deus, e os apóstolos são usados pelo Espírito Santo para registrarem todo aquilo que Cristo fez, aquilo que Jesus ensinou, e a partir daí vem todos os livros do Novo Testamento que são inspirados pelo Espírito Santo, fazem parte dessa revelação especial de Deus, amém? Então a revelação especial começa pela Escritura e termina em Cristo. Amém, irmãos? Mas a Escritura, ela é extremamente importante para nós, pois sem ela não dá para conhecer a Cristo plenamente hoje, já que passaram séculos depois. Amém? Precisamos de um registro confiável de quem é Cristo, o que ele fez, o que ele quer fazer conosco, como ele trabalha em nossas vidas, qual a sua natureza divina, tá entendendo? Para que nós possamos entender ele. Então a Bíblia é algo importantíssimo, é uma revelação perfeita de Deus, assim como Cristo o é. Amém, meus irmãos? Agora vamos falar um pouco sobre a Escritura. Deixa eu ler um texto aqui. Olha só.
O propósito da revelação especial é conduzir o homem a Deus. Não se trata de uma comunicação através das palavras de um profeta, mas da revelação de Deus por meio de uma pessoa santíssima e coeterna com o Pai, Jesus Cristo. Amém? Então o propósito dessa revelação especial é conduzir o homem a Deus. É mostrar quem é Deus para esse homem e conduzir o homem a Ele. Amém? E mostrar a Deus através de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então Cristo é a revelação plena de Deus. Não dá para ser salvo sem Cristo. Não dá para conhecer a verdade sem Cristo. Cristo é a verdade, é o caminho e a vida. Não dá para seguir o caminho verdadeiro sem Cristo. Não dá para ter a verdade plena se não for por Cristo. E não dá para ter vida sem Cristo. Amém? Cristo é a vida verdadeira, é a fonte da vida. Amém? Cristo é a plenitude de Deus. Amém, meus irmãos? Então tem que crer em Cristo. Essa revelação especial é profunda e tremenda. E ela vem lá na época em que Cristo veio para revelar ao homem, salvar os homens dos seus pecados. Amém, irmãos? Vamos aqui, ó. Por meio da palavra. Deus ordenou a Moisés que escrevesse sua mensagem revelada num livro. Você vai ler, não vou ler tudo aqui, tá? Êxodo 17:14. Nós vamos ver nesse texto aí de Êxodo que Deus manda Moisés escrever as leis e tudo aquilo que Deus havia revelado num livro, amém? Nos livros. E aí começa a compilação dos textos das Escrituras, amém? A revelação escrita substituiu a tradição oral como testemunho da existência e comunicação de Deus. Então, antes só havia a comunicação oral. Passava-se de pai para filho, de tradição para tradição. Por que se perdeu o conhecimento de Deus no passado? Exatamente por isso. Abraão deve ter ensinado, Adão, né, ensinado aos seus filhos sobre Deus, e assim sucessivamente. Quando chegou Noé, que Deus destrói o mundo pelo dilúvio, começa ali a civilização novamente, né? Noé deve ter ensinado aos seus filhos, mas ao passar de uma geração para outra, essa tradição oral não foi suficiente. Por quê? Porque essa tradição oral começou a ter problemas, os homens, por causa do pecado, ser conduzido a criar deuses e assim por diante, e essa revelação oral não era suficiente. Então veio a revelação escrita, especial de Deus, escrita, amém? A Bíblia, as Escrituras. Nós podemos ver em Êxodo 34:27, Jeremias 30, versículo 2, e no Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Essa revelação escrita é chamada de Escritura. Vamos ler aqui 2 Timóteo 3,16. Então isso que nós chamamos de Escritura, né? Ou Escrituras Sagradas, é o que é? Ela é a compilação dessa revelação especial de Deus que estão escritas aqui para ficar não só para nós, mas para a posteridade. Não só para aqueles primeiros que escreveram, aquela geração seguinte, mas para o futuro, para que todos pudessem ter algo escrito para conhecer a Deus melhor. Amém? Onde que foi que eu li aqui? 2 Timóteo. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, ó. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Outro texto que eu quero ler aqui também para complementar esse aqui é o livro de Pedro, 2 Pedro, né, a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim, ó. Porque a profecia, isso aqui é Pedro falando, já no primeiro século, né, depois de Cristo, o apóstolo Pedro falando. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Com que é essa profecia que ele está falando aqui? Dos textos sagrados. Amém? Não foi produzida por vontade de homem algum. Ou seja, não foi a vontade do próprio homem. A descoberta do próprio homem. Não, foi uma revelação dada por Deus. A revelação especial de Deus. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo inspirou, né? A palavra inspirou
não está muito correta, porque inspirar para a nossa língua portuguesa dá a ideia de inspirar para dentro, né? Inspirar para dentro, né? Mas na verdade a palavra original inspirar significa soprar, né? Então Deus soprou a palavra. Então na nossa língua aqui seria melhor expirar, né? A palavra foi expirada por Deus, né? Ou seja, Deus soprou a palavra de Deus. Então foi o Espírito que inspirou a palavra de Deus aos homens para registrarem o texto bíblico. Amém, irmãos? As escrituras dessa revelação especial de Deus. Amém? Então Pedro fala aqui que ela não foi da vontade do homem, mas a vontade do próprio Deus que inspirou a palavra de Deus. Então, para nós terminarmos aqui, o que é a revelação especial de Deus? Essa revelação especial de Deus é uma revelação partida do próprio Deus, que mostra, que revela Deus na sua plenitude, como ele é, através de Cristo Jesus. Amém? E através da sua palavra. E essa revelação especial, ela se manifesta em Cristo e na palavra de Deus. Então é necessário que preguemos a palavra de Deus. A igreja deve pregar a palavra de Deus, pois nós somos detentores desta revelação especial de Deus. A palavra de Deus é uma revelação de Deus para os homens. Então quer chegar a Deus, tem que passar por Cristo e pela palavra de Deus. Amém? Não é só imaginar um Cristo, não é só imaginar, eu quero servir a Jesus Cristo, mas eu imagino um Cristo totalmente diferente da natureza divina. Isso não é Cristo. O Cristo verdadeiro está contido nas Escrituras, não contido, né? Ninguém pode conter a Deus. Espero que os irmãos entendam. O que eu estou dizendo é, ele está expresso, revelado nas Escrituras. Amém? Para nós que estamos tempos depois de Cristo conseguir entender quem é o Cristo verdadeiro. Amém, irmãos? Então, em Cristo, ele é a plenitude, a imagem do Deus vivo. Amém? E a palavra de Deus revela essa imagem maravilhosa de Deus. Amém, meus irmãos? Então, a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura, ela é imprescindível nas nossas vidas. Não dá para conhecer a Deus sem a Escritura. Ponto final. Nós já vimos isso, porque a revelação geral não é possível o homem conhecer a Deus plenamente. Mas pela revelação especial, e aí sim é possível. E essa revelação especial é as Escrituras e o próprio Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Acho que deu para a gente entender um pouco sobre esse assunto aí. Nós depois, em outras aulas, vamos falando sempre um pouco mais e acrescentando aí o conhecimento meu e o seu. Amém, irmãos? Deus abençoe. Se surgir dúvida, mande as dúvidas para nós aí em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tenha uma semana de bênção e de vitória a todos aí. Graça e paz a todos.